Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar de sequências e transformações lineares. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar que se eu pegar uma sequência xk convergindo para o A e eu pegar uma transformação linear no espaço L, Rn, colocar Rn, Rm, né? Então a sequência txk vai convergir para T de A. Beleza? Então esse é o nosso resultado que eu vou colocar aí na tela para você. Então tá aí, ó. Proposição 1. Eu chamei de proposição 1, gente, porque para ficar fácil de referenciar. Quando eu falar essa é a aula 19, eu falar é a proposição 1 da aula 19, né? Então, por exemplo, quando eu fizer uma proposição na aula 20, eu vou chamar de proposição 1 também. Mas é a proposição 1 da aula 20, que aí fica mais fácil para a gente criar uma referência, caso precise. Então aqui a nossa proposição vai dizer o seguinte: seja T uma transformação linear. Então eu estou com uma transformação linear e eu pego uma sequência xk convergente em Rn, cujo limite é A, em Rn. Então a sequência txk em Rm, tá vendo? Ela converge, ela é convergente, claro, e o seu limite é T de A. Vamos fazer a demonstração deste resultado aqui. Então vamos lá. Se a sequência xk converge para A, né? Então, para todo epsilon, existe um K0 natural, tal que para cada K maior ou igual que K0, isso vai implicar que a norma de xk menos A é menor que epsilon. Certo? Muito bem. Então, podemos dizer então que para cada K maior ou igual que K0, a norma de txk menos TA, que é igual a... Eu vou aplicar a linearidade de T, já que ela é linear, né? Aqui eu já fui bem direto ao ponto, né? Mas se bem que o resultado já falou, né? Eu já peguei, já tenho a T aqui em LRM. Então, olha só. Vou usar a linearidade de T, xk menos A. Tá vendo? E aqui eu vou aplicar uma propriedade que nós já mostramos, que isso aqui é menor ou igual que a norma de T vezes a norma de xk menos A. Correto? Bom, a norma de xk menos A, isso aqui, ó, a norma de T, isso é um número. E isso aqui é menor que epsilon. Pronto. Isso aqui a gente prova que T de xk converge para T de A. Beleza? Então tá, essa demonstração foi até simples, né? Agora, nós vamos mostrar um outro resultado aqui que já vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, mas vai ser importante para um terceiro resultado que nós vamos mostrar nessa aula de hoje. Então vamos lá, vou colocar ele na tela aí para você. Bem, tá aí, ó, é a proposição 2. A proposição 2, deixa eu baixar um pouquinho aqui, porque senão ela vai aparecer aqui na câmera que vai atrapalhar. A proposição 2 vai dizer o seguinte: seja B uma aplicação bilinear, tá vendo, ó, de Rn em Rm em Rp, uma aplicação bilinear. Então existe um número real μ tal que para todo par xy em Rn cartesiano Rm tem-se que a norma de b de xy é menor ou igual que μ norma de x norma de y. Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer a demonstração desse resultado. Vamos pegar aqui, ó, sejam. Vou colocar um x aqui em Rn e um y em Rm. Certo? Bom, eu vou colocar assim, ó, sejam também. Vou colocar aqui alfa igual a, vamos colocar assim, E1, E2, N e beta, aqui ó, F1, F2, Fm. As bases canônicas. Bases canônicas de Rn e Rm, respectivamente.
Muito bem. Então, vamos pegar, a partir dessas duas bases, eu posso escrever, então, x como combinação linear da base alfa. Então, eu vou chamar de alfa 1 é 1, alfa 2 é 2, alfa n é n. Posso escrever o y como combinação linear da base beta. Beta 1 é 1, beta 2 é... Não, né? F, né? F1, F2, beta 3... Eu não preciso escrever isso aqui. Ó. Beta M, FM. Certo? Bom, com isso, claro, eu posso dizer que as coordenadas de x em relação à base alfa é essa matriz, né? Ó, alfa 1, alfa n, n, tá? E eu posso dizer que as coordenadas do vetor y em relação à base beta são beta 1, beta m. Uma coisa que nós vamos usar lá embaixo, eu já vou, só para te ajudar a lembrar. Então, se eu for calcular a norma da soma de x, ela é o quê? Módulo de alfa 1, módulo de alfa 2, somado até módulo de alfa n. E, claro, de modo similar, a norma da soma de y é módulo de beta 1 mais módulo de beta 2 mais módulo de beta m. Tá bom? Tá. Então, nós já preparamos o terreno aí. Já preparamos o terreno. O que nós vamos fazer agora? Veja bem. Como? Veja que B, que ele está chamando aqui, ó, de Rn, cartesiano Rm, em Rp, P é bilinear. Bom, se ela é bilinear, então quer dizer o seguinte, temos que, se eu pegar aqui, ó, B de xy, isso é a mesma coisa aqui. B do que? Bom, o x é alfa 1 é 1, alfa n é n. Y. Como ela é bilinear, então eu posso quebrar isso aqui em somas, não é? Então eu posso dizer que isto é igual a alfa 1 b é 1 y mais alfa 2 b é 2 y, tá certo? Aliás, eu até afirmei como ela é bilinear, ou seja, se ela é bilinear, ela é linear na primeira e na segunda coordenada. Então, eu estou usando a linearidade dela na primeira coordenada aqui, tá vendo? Até alfa n, b é n, y, certo? Muito bem. Agora, observe o seguinte. Se eu calcular a norma, se eu calcular a norma de b de xy, é igual o quê? A norma disso tudo aqui, né? Ó, vou até colocar para te auxiliar aí no seu estudo. Não vou fazer tão direto para ajudar você aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui, porque senão ele vai deslocar nossa página aqui, ó. Vamos... Isso. Aí, ó. É igual isso aqui, ó. Tá vendo? Bom, aqui eu vou usar desigualdade triangular. Então, é menor ou igual que esse, mais esse, até o último, não é? E aí eu uso de novo uma propriedade que é menor ou igual que o módulo vezes a norma de B é 1, Y, B é 2, Y. Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui é menor ou igual que o módulo de alfa 1. Aqui, tá vendo? Eu estou dando dois pulos, dois saltos. Norma de B é 1, Y, mais módulo de alfa 2, norma de B é 2y, tá vendo? Até módulo de alfa n, aí eu vou ter uma, deixa eu trazer para cá um pouquinho para caber, norma de B é n, y, isso, tá certo? Então, temos isso por enquanto. Eu vou chamar isso aqui de asterisco. Olha só, hein?
Eu vou chamar essa parte aqui de asterisco, porque nós vamos voltar aqui, tá? Nós vamos voltar. Inclusive, na realidade, eu vou fazer o seguinte. Quando eu estiver lá embaixo, que eu for fazer referência aqui, eu vou falar, ó, voltando lá no asterisco, tá? Então, você já sabe que é aqui que nós estamos voltando. Então, agora, observe o seguinte. Observe que... Vou pegar... Olha só, hein? Vou até colocar assim, né? Eu ia só comentar, mas eu vou escrever. Observe que para cada i. Qual i? Pegando o índice aqui, ó, de 1 até o i de 1 a n. Para cada i, né? Vamos analisar aqui, ó, b é i, y, tá vendo? Então, agora sim temos aqui, né? Veja bem, eu vou analisar cada uma. Cada uma da aplicação bilinear é B calculado em EI, Y. Tá vendo? O Y, nós sabemos, nós escrevemos o Y como combinação linear da base canônica de Rm. Então, isso aqui vai ser beta 1. Qual vetor? Usei F1. Beta M, FM. Tá certo? Aqui agora, então, como a aplicação B é bilinear por hipótese, na hipótese do problema, então agora eu vou usar a linearidade dela na segunda coordenada. Então, eu vou usar a linearidade dela na segunda coordenada. Então, isso aqui é igual aqui, ó, beta 1, B calculado em E1, F1, mais B2, desculpa, beta 2, é um B e o beta que é parecido, mas o beta tem a perninha aqui, tá? B é 2, F... Olha lá, o B, desculpa, não é F, não é 2, é I. Veja que eu fixei aqui o I, tá vendo? Aqui que é o F2. E vamos, ó. Beta M e calculando, vou fazer um B bem basicão aqui para não confundir com beta. É IFN. M de mamãe. Tá certo? Então, olha só. Analisei um deles. O B calculado em EI, Y. Usei agora a linearidade na segunda coordenada. Então, veja aqui. Vou voltar aqui no asterisco. No asterisco aqui, nós calculamos aqui, ó, a norma de B de E1, Y, B de E2, Y, até B de EN, Y. Então, vamos calcular essa norma aqui. Então, nós vamos majorar essa norma aqui, que vai valer para cada uma dessas daqui. Quer dizer, que nós vamos conseguir aplicar em cada uma dessas aqui. Então, ou seja, né, assim, se a gente calcular a norma de B de EI, Y, isto é igual a... Eu estou pegando essa expressão zona aqui, ó. Vou colocar igual lá em cima. Tá vendo? Bem devagarinho aqui para te ajudar a estruturar aqui e facilitar o seu estudo, hein? Aqui, ó. Norma disso aqui, ó. Tá? Vou aplicar aqui de novo a desigualdade triangular. Então, ou seja, eu vou aplicar a desigualdade triangular nesse pedaço, neste, tá vendo? E aí, ó, aplico a desigualdade triangular em cada um destes termos. Depois eu aplico de novo a desigualdade para obter aqui o módulo de beta 1, norma de E1, de B de E1, F1 e assim por aí vai. Ou seja, isso aqui é menor ou igual a módulo de beta 1, norma de B de E1, F1, tá vendo? Mais módulo de beta 2, norma de B de E. Aqui eu falei E1? Não, senhor, é I, né? Que é I, ó. É I. F2, tá vendo? Até o último lá, ó. Módulo de beta M, norma de B de I, FM. Certo? Muito bem. Agora aqui, nós chegamos exatamente no ponto que nós vamos aplicar isso aqui lá em asterisco. Então, olha só. Para cada I, então, ou seja, a norma de B
de E1, Y, ele é menor ou igual que... Então, eu vou ter... Eu não devia ter escolhido beta, né? Agora eu já escolhi, agora já foi. Norma de B de E1, Y. Então, eu vou ter o E1 em todos eles, tá vendo? Depois, norma de B de E2, Y. Aí eu vou aplicar em E2. Tá vendo? Então, para cada termo aqui de asterisco, tá vendo? Eu vou aplicar essa desigualdade aqui, que eu vou chamar de asterisco 2 aqui, ó. Tá vendo? Então, vou colocar assim, ó. Aplicando. Aqui, ó, o asterisco 2 em 1. Temos. Então, vamos fazer, ó. Tanto que eu vou escrever de novo para te auxiliar aqui na hora de você estudar. Se de repente para você estiver sendo óbvio, você vai dando aquela passadinha no vídeo aí para andar mais rápido, põe numa velocidade maior, tá? Agora, se para você não for óbvio, aí você aproveita desses momentos, desses detalhes. Olha, aqui, ó, tá vendo, ó? Aplicando, eu tinha isto e chegamos nisso. Veja, agora aqui, ó, isso aqui é menor ou igual, tá vendo? Podia ter o igual aqui, módulo de alfa 1. Dentro aqui, agora eu vou... Aqui, tá vendo? Eu vou encaixar o asterisco 2, olha lá, tá vendo? Eu vou encaixar o asterisco 2. Só que, é claro, pro B de E1, tá vendo? Talvez, você vai falar, é muito complicado. Não, complicado não é não. Você vai ver que é esse pedacinho que não é tão complicado, né? Você só tem que tomar cuidado com os índices. Então, ou seja, eu tô com B de E1 aqui, então eu vou apagar aqui, ó, onde tiver o I aqui, ó. Tá vendo onde tiver o I? Eu vou colocar E1, ó, E1, tá vendo? E ele agora ele vai encaixar aqui, veja só, ó, encaixou aqui. Olha só. Ó, isso aqui pro módulo de beta 1, mais, olha lá, mais módulo de alfa 2. Tá vendo? Eu falei beta 2, não, alfa 2. Olha lá, de novo, agora eu vou aplicar aqui de novo. Inclusive, eu vou até aproveitar o de cima aqui, ó. Só vou fazer a modificação. Porque esse aqui já está na nossa configuração. Olha só. Olha lá, ó. Até apagar o parênteses excesso. Olha lá, ó. Só que agora eu tô com E2, olha lá, tá vendo? Ó. E2, E2, E2. Mas, olha lá, faço isso lá, módulo de alfa 3. Aí, agora que eu já tinha de lá, ó, vou apagar aqui, aqui, aqui. Então, agora eu tô com o E3, 3, 3, tá vendo? Mais reticências. Vou até lá, alfa N, e aí eu aplico de novo, tá vendo? Ó, só que agora eu tô no N, tá vendo lá? N, 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 tá vendo? Então, olha só, para todos esses termos aqui, ó, eu apliquei a desigualdade, tá vendo? Muito bem. A questão agora é que você vai ver o seguinte. Tem que só tomar cuidado com os índices. Você vai ver que não é complicado. Olha só. O que eu tenho aqui dentro desse parênteses? Eu tenho a norma de B calculado no vetor E1, F1. Esse é um número. Aqui, o B calculado em E1, F2 é outro número. Aqui, o B calculado, a norma, né, calculada em E1, FM é outro número. Ou seja, eu tenho M normas aqui, tá vendo? Na de baixo aqui, eu tenho a norma de B calculado em E2, F1. Esse é outro número. Então, eu tenho M deles aqui de novo. Tá vendo? Aqui tenho aqui de novo. Tenho aqui até o último. Tá vendo? Então, ou seja, eu tenho M vezes N. M vezes N normas. Então, ou seja, tenho essa quantidade de números, que é uma quantidade finita. Então, eu vou chamar de... Vou dar um nome. Vou colocar assim... seja eta o máximo. Eu vou chamar de eta o máximo do quê? Olha lá, ó, norma de B calculada em E1, F1.
E1, F2. Tá vendo? E vou assim até o último aqui, ó. Norma de BEN-FM. Tá vendo? São muitos números, mas é um conjunto finito. Então, vou tomar o maior deles. Todos são positivos. Eu vou pegar o maior deles. Eta. Ok. Assim. O que nós vamos obter, então? Eu vou obter que, ó, a norma de B, xy, é menor ou igual que... Então, nós temos aqui no primeiro, aqui, ó. Módulo de... Aqui, cadê? Aqui, ó. Módulo de alfa 1. Dentro do parênteses, eu vou ter o módulo de beta 1, eta. Módulo de beta 2, eta. Porque o eta é o maior, né? Até o último aqui. Então, ou seja, eu tenho módulo de alfa 1. Entre parênteses, olha lá, ó. Módulo de beta 1, eta. O eta é o maior, né? Olha lá, ó. Módulo de beta 2, eta. E vou assim... O eta é positivo, então não precisa nem de pôr em módulo. E vou assim até... O último aqui, ó. Módulo de beta M, eta. Tá vendo? Isso tudo aqui no primeiro. Mais, ó. Módulo de alfa 2. De novo, parêntese. Módulo de beta 1, eta. O eta é o maior. Módulo de beta 2, eta. Tá vendo? Aqui, ó. Módulo de beta M, eta. E vou fazendo assim até o último, ó, reticências, módulo de alfa N, ó, módulo de beta 1, eta, módulo de beta 2, eta, mais, que nem precisava desse mais aqui não, aqui ó, módulo de beta M, eta, correto? Muito bem, se você observar aqui no primeiro, você vai ter m vezes o eta. Então, ou seja, eu vou reescrever esta expressão. Só que, olha só, hein? Vou reescrever essa expressão. Estou reescrevendo ela aqui. Mas da seguinte maneira aqui, ó. Eu tenho o eta. Se você colocar o eta em evidência, você vai ter que aqui você vai ter o quê? M vezes o eta. Tá vendo? Dentro do parênteses, módulo de beta 1, módulo de beta M. Tá vendo? E é lógico que isso vai se repetir, esse padrão aqui, olha lá, ó. Vou pegar esse padrão, ele vai acontecer aqui no segundo. Então, aqui no segundo, observa aqui, tá vendo? Até o último. Tá vendo? Olha que interessante. Agora observe o seguinte. O que é o módulo de beta 1 mais até o módulo de beta M? Isso aqui é a norma da soma de quem? Se você não se lembra, volta aqui atrás, ó. Olha aqui. Norma da soma de Y. Então, vamos escrever lá. Ó, isso aqui é a norma da soma de y. Quer dizer, então, que lá, de novo, eu vou copiar essa expressão. Bem detalhadinho, viu, gente? Para você não falar que o exercício é complicado. Não é complicado. Ele só é trabalhoso. Tá vendo? Isso aqui, então, é a norma da soma. Então, isso é a norma da soma. Norma de y, soma. Mesma coisa vai acontecer aqui. Inclusive, eu já posso até... Acho que vai caber numa linha, né? Não vou precisar disso aqui, não. Legal. Ó, mais módulo de alfa 2, m, vezes eta, norma de y da soma. E vou até o último assim. Módulo de alfa n, olha lá, ó, m, vezes eta, norma de y da soma. Agora lá, tá vendo que eu vou colocar o m, o eta e a norma de y da soma em evidência. Então, isso aqui é igual, ó lá, coloquei norma de y da soma, coloquei o m e o eta em evidência. O que vai ficar dentro do parênteses? Módulo de alfa 1,
módulo de alfa 2 até módulo de alfa n. E isso aqui é quem? É a norma da soma do vetor x. Então, isso aqui para nós é, ó, y da soma. Vou até escrever assim, tá? Ó, isto é m vezes eta vezes a norma de x da soma vezes a norma de y da soma. Bom, o problema está quase pronto. Ainda não está pronto porque eu comecei com uma norma qualquer. Veja que eu já até comentei isso em outras aulas. Essa norma que eu estou usando aqui, usualmente a gente usa a euclidiana, né? Mas, em princípio, ela é uma norma qualquer. Uma norma qualquer. E o problema, tanto que o problema até não afirmou qual é a norma. Mas, independente qual seja a norma que eu tomar, de acordo com a proposta do problema, eu quero mostrar que a norma de b de xy é menor ou igual que um número real. A mesma norma que eu estou usando, tá vendo? Mesma norma que eu estou usando, no caso, para o x e para o y. Certo? E aqui ainda não está assim. Então, vamos dizer, está quase pronto o problema. O que nós mostramos é que a norma da soma, quer dizer, que duas normas em Rn, elas são equivalentes. Então, ou seja, a norma da soma é equivalente à norma, essa tal norma qualquer que eu peguei aqui no problema. Certo? Se elas são equivalentes, significa que a norma de x da soma é menor ou igual que uma constante C1 vezes a norma de x e que a norma de y da soma é menor ou igual que uma constante C2. Eu não posso, em princípio, garantir que é a mesma constante, porque lembra, o x está em Rn e o y está em Rm. Então, em princípio, não são a mesma constante. Bom, mas nós podemos aqui falar o seguinte, logo, a norma de b de xy, ela vai ser menor ou igual, do jeito que está aqui, olha lá, ó, m eta C1 vezes C2 vezes a norma de x vezes a norma de y. Tá certo? Veja, o m é positivo, é um número inteiro positivo. O eta é um número real positivo. O C1 é um número real positivo e o C2 é um número real positivo. Então, nós vamos chamar, olha lá, ó, chame eta igual a m eta C1 C2. Portanto, olha lá, ó, a norma de b de xy ela é menor ou igual que uma constante μ positiva, tal que x uma constante μ positiva vezes norma de x, norma de y. Tá certo? E com isso, nós provamos a nossa proposição. Ela é um pouquinho trabalhosa, Mas, na realidade, eu mostrei esta proposição porque nós vamos fazer um outro resultado daqui a pouquinho. Antes de fazer esse resultado, eu vou colocar uma observação que vai ser útil para nós, né? Uma observação que é o dizer o seguinte, esse resultado vale para uma aplicação multilinear. Então, ou seja, este resultado vale para uma aplicação multilinear. Ou seja, se eu tiver aqui uma aplicação assim, ó, M de, vamos colocar assim, RJ1, cartesiano, RJ2, tá vendo? RJN em RM, pode ser RM aqui, né? Então, nós temos o seguinte, que então, aqui, ó, se isso aqui é uma aplicação multilinear, então a norma de M de x, y, não, vou até colocar assim não, tá? Vou colocar assim, ó, M de x1, x2, tá vendo? XJ não, xn. Isso aqui é menor ou igual que a norma, isso é menor ou igual que
um número real, mi, norma de x1, norma de x2, norma xn. Tá certo? Bom, como que prova isso? Pelo mesmo processo que nós fizemos. Você vai pegar o x1, você vai pegar uma base canônica em RJ1, escreve x1 como combinação linear, o x2, quer dizer, é muito mais trabalhoso, mas o processo é análogo, né? Você faz o mesmo procedimento que nós fizemos lá em cima e a gente obtém isso. Quer dizer, o meu objetivo de mostrar isso numa aplicação bilinear é justamente para você conseguir enxergar para uma aplicação multilinear, porque é isso que nós vamos usar no nosso exercício daqui a pouquinho, no próximo, no teorema, que nós vamos fazer daqui a pouco. Outra coisa, eu vou chamar isso aqui de observação 1. Essa parte seguinte aqui é um pouquinho mais delicada, né? Eu vou colocar assim, observação 2. Seguinte, se eu tiver uma aplicação multilinear, então aqui eu peguei uma aplicação multilinear. E isso aqui, aparentemente, vai estar descontextualizado, e vai estar mesmo, porque eu vou jogar uma coisa aqui no quadro, aqui, né, na tela, e você vai talvez se perguntar, mas de onde você tirou isso? Na realidade, eu estou meio que preparando o caminho para você, para o teorema que vai vir a seguir, né? Inclusive, isso que eu vou fazer agora, eu podia até te chamar de um lema, que nós vamos usar no teorema. Mas o que eu quero é mais que você entenda o que está acontecendo, para você poder entender lá no resultado, no teorema. Porque minha preocupação maior é isso, é você entender no resultado, onde tem que ser usado. Veja só. Vamos imaginar que eu peguei aqui nessa aplicação, isso aqui é uma aplicação multilinear, tá? Uma aplicação multilinear. Multilinear ou n-linear. Então, quer dizer que ele é linear em cada... Se eu pego aqui, né? Eu vou lá e pego vamos falar assim, um m de x1 até xn, tá vendo? Ela é linear em cada coordenada. É isso que nós estamos dizendo. Bom, mas aí é o seguinte. Aí eu vou lá e pego uma sequência, uma xk aqui neste conjunto aqui, ó. RJ1, cartesiano, RJN, N, tá vendo? Se eu pegar uma sequência aqui, quer dizer que, veja, ela vai ter as sequências coordenadas, nós já falamos disso. XK, então ela é um XK1, as coordenadas, tá? XK2 até XKN. Veja que o XK1 mora em RJ1, XK2 em RJ2, XKN em RJN. Bom, muito bem. O que eu quero que você entenda é esse pedacinho aqui, ó. Se eu virar para você, tá, peguei isso aqui no conjunto, nesse conjunto, e imagina que eu venha pegar um A1, A2 em AN, também aqui no conjunto RJ1, tá vendo? Tá bem específico, tá vendo? Tá descontextualizado. Você tá assim, onde você quer chegar? Calma aí. Eu peguei uma sequência aqui, peguei um ponto aqui. Ótimo. Aí eu te pergunto, quem é f de xk menos f de a? É uma pergunta. Eu vou afirmar para você. Olha só. Isso aqui é o que eu estou afirmando, tá? F é I, somatório I de 1 a N, do que? De F de A1, A2. Olha lá, ó. Aí quando eu chegar lá, AI menos 1. Agora eu vou XKI menos AI. E depois eu vou XKI mais 1 até XKN. Bom, talvez para você isso não seja óbvio. Pelo menos a primeira vez que eu vi isso não foi óbvio. Então, se não for óbvio para você, eu vou encurtar o seu trabalho aqui. Tem muito professor que numa hora dessa aqui afirma, né? Tô enxergando por que é, e o aluno fica quebrando a cabeça para poder descobrir. É até interessante. Inclusive, eu vou te perguntar, você consegue dar uma pausa aqui no vídeo e tenta entender isso aqui. Vamos supor que você não conseguiu de jeito nenhum. Não entendi, não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, assim, eu quero que o meu propósito aqui é que você enxergue, que você entenda
por que é isso aí. É claro que aqui, igual eu tô te falando, se você já tem um pouco de experiência, né, numa aplicação bilinear, trilinear, multilinear, você vai olhar e fala, não, razoável, isso é óbvio. Mas eu tô pensando em você que aí tá nesse momento aí, tá falando assim, não, para mim não é óbvio, não. Então, justamente, o que eu vou fazer agora, nessa observação, é fazer você entender isso. Como que nós vamos entender isso? Nós vamos diminuir um pouco essa carga aqui, tá? Então, eu vou diminuir isso aqui, tá vendo? Eu vou usar isso no teorema que eu ainda nem enunciei para você. Nem enunciei, tá vendo? Vou usar isso daqui. Mas eu quero que você visualize primeiro, para quando chegarmos lá no teorema, tá vendo que essa aula vai ficar grande. Essa aula de hoje vai ficar bem comprida. Por isso que eu estou usando essas tirinhas que eu digitei aí, para a gente ganhar tempo também. Então, olha só. Eu vou mostrar para você aqui. Na realidade, eu vou mostrar através de exemplo. Quer dizer, o que eu estou fazendo através de um exemplo? Fazendo você enxergar. Tá vendo? Enxergar. Assim talvez fique muito abstrato para você. E é assim que você precisa entender. Tá? Mas eu quero que você enxergue isso. Então, eu vou fazer através de exemplo para você, para te ajudar a entender isso aqui. Então, olha só, vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar uma aplicação F de R em R. Tá vendo? Pode ser de R em R, de R2 em R. Certo? O que a minha aplicação vai fazer? Eu vou colocar assim, sei lá, XY. E isso aqui é igual, tá vendo? Não é o nosso problema. Nosso problema... Aqui, ó, tô pegando uma aplicação qualquer. Multilinear. Aí eu vou pegar essa daqui e eu tô te dando um exemplo. Ah lá, XY, tá vendo? Essa daqui, primeiro eu te pergunto. Essa que eu coloquei, que eu tô colocando no quadro aí pra você. Isso aqui é bilinear? Você concorda comigo? Vamos lá, né? É fácil de provar, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos mostrar que ela é bilinear. Vou fazer x1 mais lambda x2 y. Bom, isso aqui vai dar produto de x1, lambda x2, y, né? Se você multiplicar, x1y mais lambda x2y. Isso aqui, ó, x1y1 é quem? É f x1y. E o outro aqui, lambda, f x2y. Então, ou seja, aqui, ó, linear na primeira coordenada. Você vai repetir esse processo na segunda coordenada, você vai ver que é linear na segunda coordenada. Então, essa daqui é uma aplicação bilinear. Muito bem, tá? Agora eu vou lá e vou fazer o seguinte. Igual eu fiz lá no exemplo lá. Eu vou pegar uma sequência XK aqui, ó. XK. Ela é x1y1. Nem vou usar. Deixa eu ver. Será que... Pode ser. x1y1. E vou pegar um ponto... Vou colocar um ponto A, que é A1. Vou colocar A1B1. Tá vendo? Então, essa nossa sequência aqui está em R, cartesiano R. Essa aqui também tá. Aí eu tô falando para você, ó. Vamos ver. Ah, o XK tá atendendo a... Não tô preocupado com isso, não. Eu quero que você entenda esse somatório aqui. É essa que é a minha preocupação agora. Porque essa questão da convergência nós vamos trabalhar lá no teorema. Então, eu quero só que você entenda o seguinte. De acordo com o que eu coloquei para você ali, ó. XK menos F de A... Bom, vai ter que ser o somatório de quê? Olha lá, ó, o somatório fixo, olha lá, os termos de A. Inclusive, eu acho que eu nem vou pôr B aqui, tá, gente? Nem Y aqui. Eu vou colocar assim, ó. X1, X2 e A1, A2. Talvez melhore aqui. Então, eu quero fazer F de XK menos A. De acordo com o que eu coloquei ele no somatório, isso aqui vai ser igual a FD. Na primeira coordenada, então, eu vou fazer x1 menos A1. E na segunda coordenada eu completo com x. Então, x2. Mas, agora que eu já resolvi a primeira coordenada, então eu vou deixar o A1 aqui. E isso aqui vai ser igual a A1 e embaixo aqui, ó, x2 menos A2. Foi isso que eu falei, não é? Não sei se você enxergou dessa forma, né? Aqui. Somando o do i de 1 a n. Coloca o i igual a 1. Quando o i é igual a 1, lá eu tenho x1 menos a1. Então, ele está aqui, ó. E aí, eu completo posterior essa diferença com, olha lá, ó, xk2. Ele vai vir na posição 2 até o xkn. Tá. Na hora que eu vou para o i igual a 2,
Então, olha lá, A1 e na segunda coordenada vai ser xk2 menos A2, tá vendo? E aí, beleza. E aí, completo a seguinte com os termos de xk. xk3, xk4 até xkn. Quando o i for 3, olha lá, o A1 fixou, o A2 fixou, o A3... No terceiro agora é xk3 menos A3. Ou seja, o xki menos AI vai passeando por todas as coordenadas. Quando ele já passou das i primeiras, eu completo aqui com os as que estão fixos. E posterior a ele eu completo com os xk que ainda não foram utilizados a diferença. E somo tudo. É isso que eu estou falando para você, que é essa diferença. Tá? Muito bem. Muito bem. Bom, pra mim é óbvio, né? Eu bato o olho aqui, eu vejo isso com facilidade. Mas eu quero que você entenda isso. Quero que você entenda isso. Então, aqui no meu exemplo aqui, tá vendo? Se eu for pegar a aplicação que eu tô aqui, cadê ela? Aqui, ó, tá vendo? Quanto que dá isso? Bom, isso aqui vai dar x1 menos A1 vezes x2. Mais, olha lá, A1 x2 menos A2, tá vendo? Faz o produto aqui, olha lá, eu tenho x1, x2 menos A1, x2 mais A1, x2 menos A1, A2. Aqui, ó, simplificou aqui. Quanto que deu isso? x1, x2 menos A1, A2. Bom, vamos calcular agora do outro lado o primeiro membro. Aqui, ó. Quem que é f de xk? O xk não é x1, x2? Então, isso aqui vai dar x1 vezes x2. E quem que é f de A? A1 vezes A2. Porque o A é A1, A2. Aqui, ó. Isso é igual a isso. Certo? Você pode fazer com mais aqui, ó. Pega pra você enxergar, pega assim, ó. Outro exemplo, tá? Fazendo parecido, meio análogo até. Ó, R, cartesiano R2. Tá vendo? R. Então, eu vou colocar assim, XYZ no produto XYZ. Olha lá, dá para provar, é facílimo mostrar aqui que isso aqui é bilinear, aliás, trilinear. Linear na primeira, linear na segunda, linear na terceira coordenada. Mesma ideia que nós mostramos aqui, ó. Mesma ideia, mesma coisa. É? Se você fizer, então, se eu virar para você e falar assim, ó, vou pegar um xk, que é x1, y1, z1, tá vendo? E o a, que é a1, a2, a3, tá vendo? E eu falo assim com você, bom, f de xk menos f de a, isso vai ser igual ao quê? Somatório do quê? F de... Aliás, não. Somatório nós já vamos fazer lá no teorema. Vamos devagarinho. Isso aqui vai ser f de xk1, desculpa, x1 menos x2, desculpa, menos a1. Completo com x agora. x2, x3. Eu não sei se eu usei xk aqui, gente. Ah, não usei não, ainda bem. Usei aqui? Não usei não, certinho. Aqui, ó, completo com x2. Mas, agora eu vou lá, ó. Já fiz a diferença A1, olha lá, ó. A1 na segunda. x2 menos A2. Completo com x agora, x3. Mais, aqui, ó. Já usei aqui na primeira, já usei na segunda. Agora eu vou x3 menos A3. Tá vendo? Pega isso aqui. Vamos fazer a conta ali, né? No primeiro lá, ó. Quer dizer, no primeiro membro aqui você já dá pra ver, né? F de xk vai dar o quê? x1, x2, x3 menos A1, A2, A3. Nós vamos ter que chegar nesse resultado aqui, ó. Então, vamos ver a conta ali, ó. O que é f de x1 menos A1, x2, x3? Então, x1 menos A1, x2, x3. Mais A1, x2 menos A2, x3. Mais, aqui, ó, A1, A2, x3 menos A3. Então, vamos ver aqui que vai dar x1, x2, x3 menos A1, x2, x3. Do meio aqui, ó, eu vou ter A1,
x3, x2. Então, mais A1, x2, x3. Menos A1, A2, x3. Mais, tá vendo? A1, A2, x3. Menos A1, A2, A3. Observe que esse aqui cancelou com este, né? E esse aqui cancelou com este. E aí, o que resultou? x1, x2, x3 menos, aqui, ó, A1, A2, A3, conforme a gente queria. Veja bem, eu não estou... Isso aqui eu não estou provando para você. Porque aí você fala assim, ah, mas isso aqui eu não estou... Eu estou com uma F multilinear qualquer, arbitrária. Você me deu uma bilinear, uma trilinear... particular. Isso aqui é uma bilinear, trilinear particular, tá vendo? Ela é particular, mas na realidade a minha proposta, meu objetivo é fazer você enxergar. Eu não estou te provando isso aqui, não. Eu estou falando uma coisa, que isso aqui é uma coisa muito usual que a gente faz, isso é óbvio, a gente faz isso com bastante frequência quando você está com aplicações multilineares, né? Então, o que eu quero é que você enxergue e talvez até te estimule quando você tiver uma parte do teorema que você não conseguir entender, você desenvolva. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, porque senão a câmera que atrapalha. Você desenvolva, tente construir um exemplo para que você entenda, para que você consiga prosseguir, porque a matemática só é interessante se você entende. Se você não está entendendo, não adianta ficar decorando regras, não adianta ficar decorando passos, eu tenho que falar isso, eu tenho que escrever isso. Não, entenda por quê. Então esses exemplos aqui é para você entender, tá vendo? Entender uma coisa que nós vamos usar ainda. Nós vamos utilizar isso aqui ainda. Então, esse aqui é uma observação, tá vendo? Uma observação que nós faremos uso dela ainda, tá? E a proposição 2 também serviu para também abrir-nos a mente para isso aqui que nós vamos utilizar no próximo teorema, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos, finalmente, para o teorema que eu vou chamar de teorema 1 dessa aula. Aula 19, teorema 1. Nós vamos pegar aqui, ó. Considere N números naturais, J1, J2, Jn, uma aplicação multilinear, então, ou seja, eu pego uma aplicação multilinear ou N-linear, como você queira, né? Uma aplicação multilinear. E eu pego uma sequência, veja, a minha aplicação multilinear ela vai de RJ1, cartesiano, RJ2, cartesiano, RJN em Rn. Então eu pego uma sequência XK neste produto cartesiano. E aí eu digo, se essa sequência XK converge para A nesse produto cartesiano, então a minha aplicação M XK converge para M de A. Tá bom? Vamos fazer a demonstração aqui deste resultado. Coloca assim, demonstração. Por onde que nós vamos começar? Então, vamos pegar uma sequência, né? Ó, seja XK, uma sequência aqui, né? Em RJ1, cartesiano, RJN, tal que essa sequência XK, ela converge para um A, também nesse conjunto. RJ1, cartesiano RJN. Bom, vamos lá. Qual que é a natureza da XK? A XK, ela é uma sequência, né? Ela tem as suas sequências coordenadas, que é XK1, XK2, XKN, tá vendo? O A, ele é A1, A2, AN, tá vendo? Sendo que cada XKI pertence a um RJI. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, vamos supor que o RJI seja um R5, por exemplo. Então, esse próprio XKI que você está vendo aqui, ele é uma outra sequência, de 5 coordenadas, certo? Então, seria uma outra sequência de 5 coordenadas. E assim para os AIs também, né? Os meus AIs aqui pertencem ao RJI. Bom, mas o que eu vou afirmar aqui vai ser claro de você entender, né? Se o XK tende a A, então cada sequência coordenada converge para sua... Cada sequência coordenada converge para um AI coordenado de A.
Nós já provamos isso. Está em aulas anteriores, né? Nós já provamos isso. Então, olha lá, ó. Como xk converge para o A, isso implica que o xki ele converge para o AI para todo I. Para todo I é de 1 a N. De 1 a N. Certo? Então, ou seja, se as sequências coordenadas convergem, então eu posso afirmar o seguinte: se cada xki converge, então nós podemos afirmar que cada sequência xki é limitada. Correto? É limitada. Se é limitada, então eu posso dizer que a norma de xki é menor ou igual que um lambda i para todo i. De 1 a n. Certo? Ou então eu posso fazer, então existe um lambda i positivo, tal que isso aqui acontece. Tá bom? Então eu tenho a limitação do xki. Agora que nós vamos começar a utilizar os resultados que nós provamos nessa aula, no início dessa aula. Então, ó, temos que... Vamos calcular na nossa aplicação multilinear. Então, temos que, como M é multilinear, então, como M é multilinear, então o que eu posso escrever? Que M de xk menos M de A é igual o somatório de M de A1, AI menos 1, xki menos AI, xk e mais 1, né? Foi a discussão que a gente estava tendo agora há pouco, né? xki, kn. A gente fez essa discussão agora há pouco. Volta um pouquinho a aula aí que você vai ver. Foi a discussão que nós fizemos. Então, como eu ia precisar disso daqui, eu preferi gastar tempo antes, né? Já deve ter dado o quê? Uns 50 e poucos minutos para a gente chegar até aqui. Então, eu preferi gastar tempo antes te explicando toda aquela abordagem para chegar nessa parte aqui eu já ser mais breve, tá vendo? Olha, eu posso afirmar que como ela é multilinear, mxk menos A, isso acontece, correto? Então essa já é a primeira conclusão que nós temos. Além disso, aqui ó, ó, eu posso falar que podemos afirmar que se eu calcular a norma de M, vamos colocar assim, M de x1, xn, isso aqui é menor que, além disso, vou colocar, existe um mi, vou botar um mi mesmo, um mi positivo, tal que, aqui ó, é mi norma de x1, norma de x2, norma de xn, que é a proposição 2 que nós provamos na aula 2. Só que a proposição 2 que nós provamos foi para uma aplicação bilinear. E aí eu coloquei na observação lá que esse resultado vale também para uma aplicação multilinear. Então, além disso, isso acontece, certo? Então, vamos lá, né? Logo, quer dizer, o que eu fiz na realidade foi um lema, né? Nós fizemos um lema para preparar para o teorema, para facilitar na hora de fazer a demonstração, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, logo, eu vou pegar e vou calcular a norma disso aqui, né? Olha lá, ó, calcular a norma. Vou até, para não ter que escrever tudo de novo, ó. Logo, eu vou pegar aqui a norma disso aqui, a norma disso aqui, certo? E aí eu vou aplicar o que? A desigualdade triangular. Aliás, eu primeiro vou aplicar essa afirmativa aqui. Isso vai ser menor ou igual que o somatório I de 1 a n. Aliás, na realidade é isso que eu estou aplicando, né? Mi norma de A1, norma de
A2. Como não vai caber, eu vou ser breve aqui. Norma de AI menos 1. Norma de XKI menos AI. Norma de XKI mais 1. Norma de XKN. Tá certo? Justamente o que eu tô falando. Olha que interessante, né? Olha os desdobramentos disso aqui. Agora você vai observar o seguinte. Quer dizer, o teorema agora ficou até fácil, né? Depois de toda a construção que nós fizemos. Mas essa era a intenção. Veja. Norma de A1 é um número. Norma de A2 é um número. Norma de AI menos 1 é um número. Certo? Bom, agora observe que de norma de XK e mais 1 até a norma de XK é uma sequência. Mas que todas elas são sequências coordenadas, são limitadas aqui, tá vendo? Então são menor, cada uma delas é menor ou igual que um determinado lambda i. Certo? Cada uma delas. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, seja, vou colocar lambda, o máximo de quem? Pode colocar ali, ó, norma de A1, norma de A2, até a norma de AI menos 1. Esse que eu vou pular. Vou colocar aqui. Esse aqui, por sua vez, é menor que um lambda. Vou colocar assim, lambda i mais 1, que é menor que o lambda i mais 2, que é menor que o lambda n. Tá vendo? Ou seja, que todos os lambdas, tá certo? Então, ou seja, eu posso afirmar... inclusive o próprio mi aqui, ó. O mi também é constante, então eu posso colocar ele aqui no jogo aqui também, ó. E o próprio mi. Então eu vou chamar de lambda o maior deles. Então, ou seja, logo, se eu pegar então norma de m de xk menos m de a é menor ou igual que, aí vem, menor ou igual que o somatório i de 1 a n do que, aqui ó, o mi, o lambda é maior que o mi, maior ou igual que o mi, porque ele é o máximo, é maior ou igual que esse, maior ou igual que esse. Veja, daqui até aqui eu tenho i menos 1. Daqui em diante eu tenho de i mais 1 até n. Então, ou seja, do começo ao final eu teria n menos 1, porque eu pulei esse daqui, tá vendo? Mas eu incluí o mi também. Então, n. Eu tenho n. O lambda é maior que n partes desses valores que estão aqui. Então, eu posso afirmar que isso é menor ou igual que lambda elevado a n, norma de xki menos a. Aí. Tá certo? Bom, xki menos a, essa norma aqui, essa sequência está convergindo para o a, então eu posso afirmar que isso aqui está tendendo a zero. Se está tendendo a zero, isso implica para mim que m de xk converge para m de a. E com isso a gente conclui a demonstração deste teorema, né? Quer ver, ó, vou só voltar aqui para a gente observar lá, ó, tá vendo? Ó? A minha sequência xk converge para a. A gente queria mostrar que a minha aplicação m de xk converge para m de a. Então, deu tudo certinho. E espero que tenha gostado. Ficou uma aula mais longa. Eu ia até dar uma aplicação desse tópico agora, mas eu vou deixar para a aula que vem. Na aula que vem vai ser uma aula até mais breve, né? Mas a aula, na próxima aula eu já vou chegar e já vou colocar aplicações deste resultado. Então eu te vejo na próxima aula. Um abraço para você e até lá.